Boa noite. Gente, é com muita alegria, né, que a gente está aqui nessa roda, que vai ser maravilhosa. Eu quero acolher todas as pessoas. Eu vou me apresentar. Eu estou aqui falando em nome do Conselho Estadual de Saúde, da Comissão de Educação Permanente, e nós hoje temos uma convidada especialíssima que vai nos ajudar nessa roda. Como é uma roda, não é aula, a gente vai conversar todo mundo que vai participar. Mas eu trago aqui o abraço especial, caloroso da nossa presidenta, Raimunda Rudakoff, de todos os conselheiros e conselheiras, tanto da comissão como das outras comissões. E para a gente é um orgulho muito grande ter essa oportunidade de tentar, né, várias estratégias para dar visibilidade ao que fazemos com muito amor, com muito carinho, o que, né, nós fazemos no dia a dia do papel de um conselheiro e de uma conselheira. Então, eu quero iniciar dando as boas-vindas à nossa convidada. Vou pedir para ela se apresentar, para ela dizer de onde ela é, falar um pouquinho, e aí depois a gente apresenta o material, a gente vai fazer uma roda, e todo mundo aqui é convidado a falar, tá bom? Professora. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, nesse ano, né, de outro evento maravilhoso, que é participar do Cuidar de Todos. A gente tem essa necessidade de fazer essa colaboração, até porque a gente precisa multiplicar os saberes, né, e as nossas atividades que a gente faz no trabalho, né, na rotina do nosso dia a dia. Então, eu sou professora Jacinta, sou professora da Universidade Federal do Maranhão, né, nossa contribuição dentro da saúde pública já tem bastante tempo, sou também da diretoria da ABEM, da Associação Brasileira de Enfermagem, faço parte do Comitê de Mortalidade Regional aqui de Imperatriz, né, e também temos várias atividades relacionadas ao controle social, né, como multiplicadora do Participa Mais, então a gente se sente digamos que a gente ser sensibilizados a ajudar os colegas para levar o controle social a multiplicar, para fazer parte, né, dentro do município onde eles estão alocados, o envolvimento e empoderamento do Sistema Único de Saúde. Por isso que é importante a gente estar aqui fazendo essa colaboração com o Conselho Estadual de Saúde e os demais conselhos municipais de saúde, e todos que queiram fazer parte desse momento tão importante para o Maranhão, que é o Cuidar de Todos. Exatamente. Muito obrigada, professora. Então, ela falou uma palavra mágica, dentre tantas, né, a questão da contribuição dos saberes, e está no Participa Mais, né, que nada mais é do que um projeto nacional que completa este ano 10 anos de incentivo às pessoas que estão nessa nobre missão de conselheiros, né, defender o SUS, defender a participação popular, defender o Estado democrático de direito, né, que é o país democrático com a saúde como um direito. Então, eu vou aqui projetar uma apresentação, gente, só para poder a gente começar as primeiras observações, e aí a gente vai abrindo, só vai ter sentido se vocês perguntarem, se vocês interromperem. Então, deixa eu só apresentar aqui, só para a gente se localizar, para que todo mundo compreenda o que a gente está falando, porque falar relato de experiência, pronto, vocês estão vendo? Está aparecendo? Quando a gente fala de relato de experiências, vou botar aqui no modo apresentação, existem vários tipos, né? Deixa eu fechar aqui de novo. Vou botar aqui em modo apresentação. Quando a gente fala de relato de experiência, existem vários tipos. Só que nós hoje, o convite é para que a gente foque, né? Eu vou falando, depois eu passo para a professora, a gente vai nessa troca. Que a gente foque baseado em um edital. Então, a primeira coisa, tudo que eu ia falar e que a professora, a gente não tirou da nossa cabeça, a gente não está inventando, a gente realmente está seguindo uma orientação que está no edital número 7 da Secretaria de Estado da Saúde, mais precisamente, né, da Escola de Saúde Pública, que eles coordenam este grande evento, que, na verdade, são 3 eventos em um. Então, gente, a primeira coisa é vamos nos orgulhar, vamos querer fazer o melhor. Pensa, você está num evento que é internacional, que é nacional e que vai discutir
Nesse caso que a gente está falando aqui mais com conselheiros, mas qualquer pessoa, você pode fazer um resumo como profissional, você pode fazer um resumo como gestor, você pode fazer um resumo, né, como um cidadão. Então, é muito importante a gente compreender isso. Então, a primeira coisa é, nós estamos aqui hoje, nesse momento, eu e a professora Jacinta, eu também sou da Federal do Maranhão com muito orgulho, e a gente veio conversar com vocês. Então, todo mundo entendeu. Porque alguém pode dizer daqui a pouco, eu fiz um resumo, não tinha isso. Não, a gente está dizendo para vocês que a gente está focando no cuidar de todos, que é o mais conhecido Congresso Cuidar de Todos. E a terceira edição que a gente sempre faz essa roda com as pessoas para dar algumas orientações, tirar dúvidas, esclarecer. Então, está todo mundo entendido? Então, nosso certificado. Então, a primeira coisa, gente, as inscrições já estão abertas, tá bom? Quem não tiver, bota lá que a gente no grupo, ou pede aqui no chat, a gente depois manda para vocês, vai estar em todas as redes sociais. É muito importante isso. Aí, eu vou começar aqui, já vou passando para a professora também falar. Então, as inscrições já começaram desde o dia 24, né? Desde o mês de fevereiro, não, foi começo de fevereiro, e vai até o dia 24 de março. Olha bem agora uma observação bem importante. Até 24 de março é inscrição, mas quem quer fazer um trabalho, quem quer fazer um resumo, quem quer fazer um relato, tem que submeter significa colocar na plataforma, colocar lá onde eles dizem no link. Até dia 6, está muito pertinho, mas ainda dá tempo. Então, primeira dúvida que eu quero aqui, vou pedir para a professora também começar falando só nessa parte aqui ainda, que a gente não pode perder o prazo. Então, tem que sair daqui hoje já pensando como a gente vai fazer. Hoje ainda é 20... Hoje é de que dia, gente? 24, né? 24. 24. Então, a gente tem de 24 até o dia 5 para fazer. Então, dá tempo. Professora, comente um pouquinho mais sobre essa parte aqui da inscrição, bem geral do edital. Muito bem. Então, assim, é importante frisar na fala da professora Silvia que são 3 eventos em um só, na verdade, né? Então, nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional de Saúde Coletiva, nós vamos ter o terceiro Congresso Cuidar de Todos, e nós vamos ter a 5ª Mostra Científica da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. Então, veja só como o seu certificado, né, desse evento vai ser bem importante, né, para os colaboradores, para os conselheiros, os estudantes. Então, é importante que a gente não deixe de participar. E o que a professora Silvia falou, de fato, faz sentido. Até o dia 24 de março são as inscrições. Então, aquelas pessoas que só querem participar, mas não querem submeter nenhum trabalho, eles podem deixar para fazer até o 24 de março. No entanto, aqueles que vão submeter um trabalho na modalidade científica ou um relato de experiências, deverão submeter e fazer a inscrição, porque para cada autor precisa ter a confirmação da inscrição, tá? Para submeter o trabalho, tá? Então, precisa estar inscrito. Primeiro aprendizado. Então, nós temos até o dia 6 de março para submeter os trabalhos. E aí, a professora Silvia também falou que vamos pensar até o dia 5, para que dia 6 já está todo mundo ok e não deixar para a última hora. Porque quem deixa para a última hora acaba ficando e o tempo, às vezes o computador dá problema, a internet dá problema, e você pode perder o tempo. Isso. Então, aí, professora, uma coisa muito legal é que a gente não precisa fazer sozinho, né? A gente pode fazer com outras pessoas, que é justamente aquele primeiro detalhe ali, né? Eu ia falar sobre isso também. Quem quer fazer, já faz um grupinho ali, já pode fazer junto. Então, são orientações que estão no edital, mas que a gente fez aqui um resumo do edital para que ficasse mais fácil o entendimento de vocês. Né? Então, tem que seguir as normas da ABNT, tem que fazer a inscrição pelo link, e nas modalidades que você vai apresentar, nós vamos ter a apresentação oral e o banner, o pôster, que eles falam. Então, a gente precisa definir qual a modalidade que a gente vai apresentar. E aí segue as orientações relacionadas aos autores do trabalho. Então, os trabalhos
tem que ter um autor principal e, no máximo, 5 coautores, certo? E cada autor, no máximo, 2 trabalhos. Por exemplo, se eu for apresentar um trabalho, eu só posso submeter 2 trabalhos de relato de experiência. Mas eu posso estar em outros trabalhos como membro do outro trabalho, mas como apresentador ou relator, apenas em 2. Por isso que é importante a gente frisar isso, tá? Por exemplo, se a Rosimar, que ela está aqui presente, né? A Rosimar é da CIST de Imperatriz, viu, Silvia? A Rosimar está aqui presente. Se ela quiser submeter 2 trabalhos, né, como relatora, como apresentadora, ela só pode participar como membro em outro, mas não pode apresentar. Tudo bem? Ficou claro? Então, quantos participantes? 6. Um apresentador e 5 membros coautores. Isso, professora. E assim, ó, e até, né? Porque, de repente, a pessoa disse, não, é só eu e meu amigo, 2. Não tem problema. É até, no máximo. Não pode passar. No máximo. É porque tem equipe que aí a equipe inteira, os alunos e tudo, aí não dá. Aí tem que definir os trabalhos. Pronto. O edital, ele é bem longo, a gente aqui vai fazer um resumo para não ficar confuso, porque daqui a pouco vocês vão falar, né? Então, a gente sugere que seja nesse eixo 4, o tema 3. Isso. Quando a gente está falando com conselheiros, com líderes comunitários, pessoas que vão fazer essa parte de defender o SUS, do Conselho de Saúde, das suas experiências cotidianas. Existem outras, né? Outros eixos e outros temas. Nós estamos sugerindo, tá? Que faça resumo, chamado relato de experiência. A gente vai até ler 2 exemplos aqui para você ter como é simples. Então, a gente vai fazer uma experiência, só que a gente vai botar no papel um resumo de acordo com o edital. Então, a gente vai fazer isso de uma forma bem tranquila. Eu e a professora trouxemos 2 exemplos aqui, e a gente pode ir discutindo para dar ideias para vocês de 1001 coisas que a gente pode dar o relato, escrever sobre aquela vivência, aquela experiência, não é isso, professora? Exatamente, as experiências vivenciadas por vocês durante a participação como conselheiro, né, no Conselho Municipal de Saúde, nas ações que você faz na comunidade relacionada ao controle social, à defesa do SUS. Então, você pode descrever essa sua experiência nesse relato. Porém, existem algumas normas que a gente precisa seguir para ter uma estrutura de um relato de experiência que seja aprovada e que seja publicado dentro desse evento que vai ter de grande proporção para o Maranhão. E aí tem algumas orientações aqui importantes que a gente precisa compreender antes da gente mostrar o exemplo, né, professora Silvia? Isso. No mínimo 250 palavras e no máximo 350 palavras, certo? Os resumos devem ter título em português em caixa alta, letra maiúscula. Caixa alta significa letra maiúscula. E ter palavras-chave, são aquelas palavras que a gente coloca como palavras que vão chamar a atenção do texto, ou que são palavras que estão ligadas à importância daquele resumo. Tá? De 3 a 5 em termos em português, com descritores em ciências da saúde, que aí são descritores que a gente busca numa base de dados e coloca como referência. Bem, e a contextualização, ela é da seguinte forma, é o que você pretende falar do ponto de vista de experiência, contando o que aconteceu, né? Foi uma educação em saúde, falando sobre o SUS, foi uma visita da comissão de rede a uma determinada unidade ou comunidade, né? Então, assim, são descrição dessa experiência. De repente, você participou de um debate importante que surgiu um documento. Então, assim, tudo isso pode contextualizar quem participou, como foi, onde foi realizado, quantas pessoas estiveram presentes, qual o método que foi utilizado. Então, é a contextualização daquela situação que você quer relatar nesse relato de experiência. Isso, deixa eu só falar uma coisinha, professora.
E essa parte que parece difícil, palavras-chave, descritores, a gente pode ajudar vocês. É isso que a gente está falando. Além dessa roda, a gente vai ficar de apoio, e a gente pode, no outro momento, não é? Fazer isso. Certinho? Está todo mundo ouvindo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. A gente vai já abrir, né? Aí, alguns relatos, alguns editais, eles começam dizendo assim, introdução, equivale a isso, essa contextualização, né? Uhum. Na verdade, esse contexto é para não ficar uma coisa assim, introdução parece uma coisa difícil, que tem que fazer um monte de leitura, um monte de, né, revisão bibliográfica, por isso que eles falam assim, não faz um contexto. O que você está falando? Você está falando como conselheiro, como a professora falou? Você está falando como alguém que visitou, alguém que foi um aluno de um curso? Você foi multiplicador, professor, facilitador? Depende. Então, é muito simples, a gente vai ler lá o exemplo. E, olha, de novo, vou chamar a atenção que a professora bem falou. É tão pequenininho, gente, que quando a gente quer escrever, não tem mais nem tempo. Porque 350 a gente precisa cortar. A gente faz cortar, meu Deus do céu. Meu, deu 500, baixei para 400, vai chegar em 350, que a gente não quer tirar nada, né? Então, de novo, essas palavras aqui, contextualização, descrição da metodologia, o período, o objetivo, o resultado e o que aprendeu, ou análise crítica, é isso que eles exigem. É esse tipo de palavra que a gente vai colocar lá, e no exemplo vai ficar mais claro para vocês. Então, é isso que a gente pede para vocês prestarem atenção. Essas palavras não podem sair, e ali está dizendo o que é mesmo, a metodologia, né? O que foi que você quis alcançar. Isso é como está lá no edital, gente. O período é uma coisa de um dia, de um ano, é a sua experiência que você quer contar, em um curso que você fez, que o curso foi de 2 dias, é uma experiência de um ano que você ficou elaborando alguma política, aprovando. Então, esse período é o tempo daquela informação que você vai botar. Você vai tratar de um assunto que foi durante algum tempo. O objetivo é a intenção, né? Por que você fez isso? Com o objetivo de alguma coisa. Qual foi? Aumentar algum conhecimento, né? Realizar uma visita de fiscalização, aprovar uma resolução, só fazer um curso como aluno. A gente vai já abrir. E aí, o que foi que aconteceu? Foi de proveitoso os resultados, né? E, às vezes, até desafiadores. Às vezes, o resultado não deu. Você esperava uma coisa, aconteceu outra. Foi o resultado, né? E depois a gente vai fazer um resumo, assim, como fosse uma análise crítica, né? O que isso melhorou para o SUS? O que melhorou aquela sua vivência ali, aquele seu fazer, né? Qual o impacto, né, Silvia? Qual o impacto que causou. Então, assim, é bem tranquilo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou tirar a lâmina, a gente vai fazer uma rodada, aí eu volto com a professora, a gente vai ler 2 exemplos que vai ficar bem mais claro, mas eu quero até agora, eu acho prudente a gente dar uma paradinha. Nós estamos com 19 pessoas na sala, é isso? 22, Então, por favor, está aberta a roda. Até agora, vocês estão motivados, não estão motivados? Quem vai fazer? Quem quer fazer? Bora fazer uma rodada rápida aí de intenções. Boa noite. Preciso ligar a câmera para falar? Você que sabe, vai ser um prazer revê-la, conhecê-la, olhá-la. Tá. De seu município. Outra coisa, gente, tem um forms de frequência, viu? É bom vocês colocarem, porque depois a gente até manda material, fica conversando com vocês, tá? Tem um forms de frequência. Diga seu município, querida. Boa noite, eu sou Juliane, sou presidente do Conselho de Saúde do Ribeirãozinho do Maranhão, governador de São Paulo. Eu fiquei com uma dúvida. Todos esses pontos aí é para ser colocado nessas 350 palavras, ou eu vou ter um tópico para cada? Introdução, aí eu coloco, aí o outro eu coloco, metodologia eu coloco, aí embaixo eu faço o resumo. Não. A plataforma, ela vai ter os espaçozinhos, a gente vai ver, porque eu não entrei, vou ser sincera para vocês, esse ano eu não entrei, ainda não botei o meu, eu já fiz 2, mas eu ainda não submeti.
Geralmente, eles têm só um espaço que a gente Só um espaço completo. Você vai ver o exemplo já já. No exemplo, quando você vai somar as palavras, que a gente bota para contagem, da primeira, do contexto, até lá a análise crítica, somando tudo, porque é pequenininho. Então, fica de fora o título, não conta. O título a filiação e os escritores. Não conta isso. Não ficou de fora, mas tudo é dentro do resumo, tudo é dentro de 350 palavras. Aí tem plataforma que é separadinho, ele bota um espaçozinho para a gente ir preenchendo. Então, na hora que a gente for preencher, a gente tem que olhar. Mas, mesmo sem olhar, você já tem que somar os 350, né, para botar. Porque, gente, se a gente não observa isso, isso é um fator de eliminar. Está bem claro lá, não serão aceitos trabalho. Então, assim, se a gente bota, só 380, não, gente, tem um limite. Então, muito bem observado isso, tá? E vocês vão ver que a gente vai lendo e tem palavras que a gente faz uma roda para dizer uma coisa, vai direto no assunto, né? Então, o que mais? Obrigada, vamos rodar. Obrigada. Boa noite. Boa. Eu me chamo Laimson Rodrigo, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bela Vista do Maranhão, aqui da Regional de Santo Inês, e eu tenho duas dúvidas, né? A primeira é em relação ao assunto, se pode ser, por exemplo, relacionada à participação em uma conferência específica, né? E segundo, como que vai se dar a apresentação na data do evento? Muito bem, olha... Qualquer experiência, toda e qualquer. Eu fui na saúde do trabalhador, que já aconteceu, cabe. Eu fui na conferência de gestão do trabalho e educação na saúde, que já passou. Eu fui na conferência de saúde, que já foi ano passado. Tudo cabe. Controle social. Eu fui, né? Foi uma reunião que aconteceu muito difícil, muito polêmica, que a gente estava aprovando o orçamento, ou então relatório de gestão, aprovação do relatório de gestão, ou pode ser a comissão que você faz parte, que analisou o RAG, né, relatório anual de gestão. Ou então a elaboração do Plano Municipal de Saúde. A elaboração do plano. É por isso que a gente fala assim, que é uma vivência. É tão simples, gente, acreditem. É contar uma história de uma coisa que você viveu, só que a gente só vai dar um toque científico ali, qual é a portaria ou resolução que fala disso, a gente vai ajudar um pouquinho na forma de colocar, mas é simplesmente uma vivência. Esse é um ponto, né, professora? Exatamente. A outra pergunta, qual foi mesmo? Até esqueci. Como é que vai ser apresentado? Que ele fez? Sim, lá tem, você quer oral ou você quer só levar o banner, né? Que a gente chama banner, pôster. Aí, eles disseram lá na edital, embora a gente escolha, eles podem mudar. Mas ou é para você falar, o horáriozinho de 5 minutinhos para contar, chega lá no dia, no horário, né, falar, ou pode ser em forma de banner, que eles botam todos os banners assim, e a gente fica lá esperando a pessoa passando e a gente vai falando, né? Meu banner foi sobre isso, a gente fica lendo. Então, a hora de escolher é na hora que você vai colocar. Primeira escolha é um relato de experiência, não é um estudo, nós estamos aqui orientando vocês uma coisa simples, muito importante, que é um relato, não é uma revisão sistemática de literatura, não é. É um relato. E aí você escolhe se é oral ou se você quer o banner, né, o posterzinho que já vai pronto. Certinho? O que mais? Estou gostando das perguntas. Vamos já para o exemplo ficar mais fácil. Silvia, só uma observação. Aqui no edital, ele fala em pôster eletrônico. Sim. Né? Então, aqueles trabalhos que forem aprovados, vocês sabem que a gente vai submeter. Submeter, eu vou enviar, certo? E aí vai ter uma banca de avaliadores que eles vão avaliar o seu trabalho. Se você estiver seguindo corretamente esses critérios, é simples, mas você tem que seguir critérios direitinho, organizadinho. Aí os trabalhos aprovados, aí vão, a professora Silvia falou, em relação ao banner ou apresentação oral, né, eles vão classificar e vão dar orientação. Aqueles que forem pôster ou eletrônico, eles vão dizer, vai ter que ser feito isso, nesse formato, eles enviam um e-mail comunicando como é que vai ser, ou faz uma comunicação no site dizendo
como que vai ser as orientações dessa apresentação. Eles colocaram assim, gente, porque ano passado foram mais de 3.000, 5.000, muita gente inscrita, então eles estão preocupados para não ter muito lugar onde botar, então eles estão colocando isso. Na verdade, é a mesma forma que você apresentar, só que ou você lê, ou vai ficar passando lá, ou você está numa roda aberta e fala, ou você só vai passando o seu trabalho e você está lá paradinho, olhando o trabalho passar. Deu para entender? Então, o que mais a gente quer agora é que vocês se motivem, queiram fazer, queiram dizer, eu vou para esse congresso não só como ouvinte, não, eu vou como um, autor ou um coautor de trabalho. Olha que chique, professora, que chique. Pois é, aqui são 18 participantes, são 18 participantes, e cada um fizer um resumo de relato de experiência, dá 18 trabalhos. Se fizer 2, já vai dar mais trabalho. E falar nisso, só 7 assinaram a frequência, viu? Por favor, assina lá rapidinho a frequência. Então, vamos continuar aqui. Mais alguma coisa ou a gente bota o resumo logo para vocês olharem? Mais alguma coisa? Boa noite, professoras. Boa noite. Eu sou Genival de Santa Inês, estou pela primeira vez participando. Eu, como conselheiro, agora que eu estou recém, no máximo eu estou com 4 meses, está entendendo? Por isso eu vou preferir ouvir, mas eu prefiro, se for para apresentar esse do banner aí, porque vai dar uma coisa boa para nós lá na frente, tá? Obrigado. É exatamente isso. Mais alguém? Obrigada. Eu quero saber se vocês vão fazer mesmo, porque a gente aqui está super motivado e querendo ajudar mais. Quem mais quer perguntar? Mais alguém? Deixa eu só botar um negócio bem aqui. Mais alguém? Boa noite. Boa noite, professora Jacinta. Sou Boa noite, Maristela, enfermeira da zona rural aqui de Imperatriz. Oh, coisa boa. Seja bem-vinda. Eu comecei a escrever porém, tem um tempinho que saí da graduação e estou meio destreinada. E essa é a oportunidade para tirar minhas dúvidas, porque eu quero falar sobre uma planilha no Excel que nós utilizamos aqui na zona rural para fazer o acompanhamento monitoramento da situação vacinal das crianças de de 2 meses a 11 anos, né? Que tem sido assim, uma ferramenta de grande valia para nós que não temos internet na zona rural em alguns pontos. E aí eu comecei a escrever sobre, né, esse relato de experiência. A minha dúvida ela entra nesse eixo, nesse tema que vocês falaram? Não, ela não vai entrar no controle, não vai entrar no 4, 3, ela vai entrar em outro. A gente tem que abrir depois o edital, você vai abrir, a gente pode abrir junto, mas você vai olhar direitinho, porque aí você está falando de promoção da saúde, saúde da criança, ou gestão, de repente é gestão, então tem que olhar direitinho as opções. Eu acho que pode entrar também em vigilância em saúde. Pois é, ou gestão, né, professora? Por isso, assim, Maristela, esse detalhe, bote aí, vou ter que ler o edital para olhar direitinho, tá bom? Mas é isso, escolher uma, não importa qual. E você, como profissional, você pode apresentar, todos nós, mas você, né, que tem muita experiência, pode apresentar rapidinho 2, assim, você vai lá fazer, com certeza. Principalmente uma experiência da zona rural, Maristela, que você tem várias experiências que pode contribuir para o aprendizado de outros colegas. Isso. E também o trabalho da equipe, né? Porque vocês vão fazer um trabalho que é seu no sentido da coordenação, mas é da equipe, né? Sim, é nosso, isso. Porque é toda a equipe junto, a agente de saúde, as técnicas de enfermagem, sou eu quanto enfermeira, para a gente chegar a um objetivo, que é a questão do aumento da porcentagem da cobertura vacinal, que tem dado um efeito enorme, né? Por exemplo, estamos com 97% das vacinas do HPV em dias, então é algo que está dando certo. Pronto, então, assim, para Maristela e para todas as pessoas que não são conselheiros, ou mesmo sendo conselheiro, quer falar de outra coisa que não seja relacionada a nada de SUS, nada de conselho, nada de reuniões, nada de capacitação, nada da vida de um conselheiro, do perfil, do trabalho,
Vamos ler o edital para a gente encaixar que tudo cabe, tudo é o mesmo jeito de fazer, não muda nada, porque é o mesmo jeito, a mesma quantidade, mesmas palavras, é a mesma forma de conduzir. Você vai mudar o eixo, né? Só vai mudar, a escolha. Isso, professora. Então, tá. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a gente continuar. Deixa eu ver se esse exemplo aqui é o exemplo da... Pronto. Professora, a senhora quer ler? Se bem devagarinho, a gente ouve primeiro, viu, gente? Depois a gente abre e fazer uma roda. Vamos ler, porque aí é só uma experiência, só um modelo do que a gente já fez. Já fez. A senhora lê, professora? Só você botar em apresentação, que fica melhor. Eu estou tentando, ele está travando aqui, acho que é porque eu estou com o negócio na frente. Pronto, já eu boto. Tá. Eu estou apertando, ele não está indo. Pronto, foi. Pronto. Então, assim, quando você for fazer o resumo, que primeiro você faz um resumo separado, depois é que você vai lançar na plataforma, né? Primeiro tem que ter esse cuidado para não fazer direto lá na plataforma, porque se errar e enviar errado, já não tem como mudar. Mas você faz antes e depois é que você vai enviar, né? Submeter. Então, nós temos o título, que é em caixa alta, né? Vocês podem observar, né? A caixa alta. E tem um número também de letras que pode ter, ou palavras que pode ter no título, tá? A gente tem que ter cuidado para não ter não ser um título muito grande. Então, Educação Popular em Cidadania, experiência no curso de formação para multiplicadores do controle social no SUS. Isso aqui foi uma experiência que a gente vivenciou com alunos do curso de enfermagem, mas que foi feito para a multiplicação do controle social no SUS. Aí os alunos, ou os participantes, autores, Ezequiel Almeida Barros, Giovana, então são os autores, né? E eu como orientadora no final dos participantes. Contextualização, aí a gente vai para a contextualização de acordo com o que está pedindo no relato de experiência. Eu falo um pouco sobre a problemática, certo? Que é exatamente isso que eles querem. O controle social é um mecanismo fundamental para a participação da sociedade na gestão e fiscalização das políticas públicas, incluindo a saúde. Exercido por meu... Quer dizer, aqui eu faço uma pequena introdução, tá, professora? Eu não vou ler tudo para não ficar muito cansativo. Então, a introdução sobre a situação. Então, o que é a importância? É o controle social. Então, eu fiz uma contextualização do controle social e a importância dele. Descrição metodológica. Como foi que aconteceu essa atividade? A formação ocorreu a partir de uma oficina com a participação de conselheiros municipais de saúde e lideranças comunitárias da região de saúde de Imperatriz, organizada pelo Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP, representante do Conselho Nacional e Conselhos Estadual e Conselhos Municipais. Aí eu tenho que colocar quem participou, né? Então, toda a descrição metodológica e como foi feita a atividade. Foram realizadas exposições, rodas de conversa, com trocas de experiências do direito à saúde e conhecimento sobre a história de políticas públicas no Brasil. Aí lá tem período de realização, não posso esquecer o período que foi realizado a visita técnica, ou a multiplicação, ou a formação, ou a oficina. Ocorreu no 3 e 4 de abril de 2024. Qual foi o objetivo dessa oficina? Formar multiplicadores para controle social no SUS. É bem simples, né, o objetivo. Resultado, observou-se a participação significativa dos conselheiros de saúde municipais e lideranças presentes. Vários debates incentivando a população a se envolver ativamente nas decisões da saúde. Então, a gente fala dos resultados, contribuindo para a construção do SUS mais democrático e eficiente. A seguir, foi discutido um método de multiplicação a ser desenvolvidos através dos conselheiros de saúde. E qual foi o aprendizado dessa formação? Que a formação permanente é necessária e urgente para que possamos compreender e defender o SUS, como um instrumento importante para a consolidação da saúde coletiva, garantindo as políticas públicas. Então, isso aqui foi exatamente a análise crítica e o aprendizado daquela ação que foi realizada. Quais as palavras-chave? Sistema Único de Saúde, participação social e educação em saúde. Olha como é simples. Então, todo esse texto de contextualização até desigualdades tem que ter, no máximo, 350 palavras. E aí, gente? Vamos abrir de novo.
E vamos ter outro exemplo, mas vamos abrir aqui rapidinho. O que vocês acharam? Não é simples? Calado. Sim. É muito tranquilo. Simples. É simples fazer. Agora eu estou pensando aqui como é que a gente vai contar uma história que o que eu estou pensando em fazer é das visitas que a gente fez com o Conselho de Saúde aqui, né? A gente visitou todas as unidades. Pronto. E também a gente está fazendo a criação da CIST aqui na cidade. Que Mas esses são dois trabalhos, né? Não misturam um com o outro, né? Isso, no caso, eu ainda estou decidindo se eu vou fazer 2 ou 1. Não, você vai fazer 2, porque nós vamos lhe ajudar. Pois é, aí eu tenho esses 2 temas que podem ser usados, mas aí para eu contar uma história tão grande, pouco tempo... Não é grande, não é grande, porque você vai, por exemplo, se for das visitas, você vai dizer que você é conselheira, né? Então, seu conselho de saúde, olha como começa. O conselho do município tal foi fundado em tal, tem tanta composição, e entre as ações vai fazer visita. Foram visitadas tantas unidades. Esse é o resultado. E o resultado que ocorreu durante essas visitas, o aprendizado. Pronto. Entendeu? Então, assim, o que é o assunto? Visita de fiscalização ou de acompanhamento é controle social. Você fez aquilo para melhorar o andamento da unidade de saúde, para melhorar o sistema de saúde do município. É isso que começa. Se quiser botar o problema, nós estávamos precisando melhorar o atendimento nas unidades. Esse é o problema, melhorar, né? O problema é que estava com deficiência, ou com ausência, ou com dificuldades, e aí você quer analisar isso. Ponto, esse é o contexto. Uma conselheira ou vários conselheiros que fizeram, né, visitas. Aí depois você vai dizer, mas qual é o objetivo que você fez isso? Para que foi? Para que foi? Para melhorar o atendimento? Para fiscalizar? Aí você vai direto no objetivo. E depois o resultado, quantas foram, o que vocês viram. E bem simples, palavra-chave, é só... Né? Ela caiu, é só o contexto. Gente, a doutora Adelânia aqui com a gente, que coisa boa. Diga, doutora. Oi, gente, boa noite. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Vim aqui prestigiar esse momento, que eu acho que é muito importante, e deu uma alegria que a Juliane esteve com a gente, viu, professora? Já quer fazer da CIST, né? Na Lisboa, e já começou a desenvolver lá atividades e ainda quer fazer o trabalho. Muito bom. E, vai fazer, né, Adelânia? Isso, que bom que ela está aqui. A gente está com Sandra, está com Rosemar, para a gente desenvolver aqui os trabalhos voltados para o controle social e saúde do trabalhador. Só uma pergunta rapidinha, Silvia. Lá na frequência tem uma parte pedindo resposta. Eu não entendi. Qual resposta? De repente, deixa eu olhar. Aí eu não respondi ainda, porque eu queria tirar resposta. Eu fiz alguma coisa? Não, no meu aqui está tranquilo. Está tranquilo? Então eu vou... Aqui não aparece resposta, não, professor. É assim, e-mail, e logo embaixo tem sua resposta, só com asteriscos. Não, aqui no meu não aparece isso, não. Manja aí tranquilo, que é só eu que vou pegar, só para a gente ter o... Tudo bem. Então, assim, com relação à CIST, né, você está muito bem assessorada aí com a nossa expertise maior aí, o pessoal da CIST é muito potente. Mas é exatamente isso, se você vai falar da saúde do trabalhador, aí lá naquele contexto, é bom que bote pelo menos a política nacional, né, se puder botar o anozinho dela, botar como é que se organiza uma CIST, o que é uma CIST, mas coisa rápida, não é a descoberta da CIST, implantação, não, é só a CIST é isso, serve para isso, né? E qual é o teu objetivo? Tu quer contar uma implantação? Tu quer contar uma visita? Tu quer contar o quê? O que tu quer contar? Porque não dá para fazer tudo. É uma formação, é um encontro, é uma vivência. No caso, que a gente está implantando aqui no município. Pronto, é uma vivência. Eu quero discutir, o objetivo é descrever mesmo, relatar essa experiência disso. Ponto. Aí, não, professora? Aí, o que vocês vão fazer? Várias reuniões, né? Vocês vão, não é isso? Roda de conversa. Aí isso é um método, o jeito. Foi preciso ler alguma coisa? Foi buscar na literatura? Se foi, bota. Pronto. Qual o resultado? Se já aconteceu, é até onde aconteceu. Por isso que tem um período.
Você não vai avaliar daqui a um ano que ainda não está implantado, você vai avaliar aquele pedaço, aquele momento daqui que começou, aonde você parou para analisar. Não é tudo, não é o daqui para frente, não. É um relato de uma vivência. Certo? Eu até sugiro assim, Juliane, e os demais participantes, vocês podem escrever aquilo que vem na cabeça, né? Pensou, vamos escrever. Aí você vai pegar isso que você escreveu e organizar dentro do que o edital pede, o que é a contextualização, né, o período de realização, como foi feito, e vai organizando. Quando você vê, Juliane, aquilo que você achava que era muito grande, ele vai reduzindo por causa do número de palavras que é pedido no edital. Entendeu? A gente acha que não consegue, mas quando a gente começa a escrever... Na verdade, né, professora, na verdade, falta... A gente quer botar mais coisa e acha difícil na hora, a gente quer botar mais, quer tirar, como é triste tirar. Mas fica bom, porque a gente é conciso, o objetivo. Eu vou ler um aqui, que foi apresentado, já foi apresentado também, mas só para vocês verem como é muito simples. A gente trouxe sempre do Participa Mais, porque é uma questão... que a gente está incentivando os conselheiros, mas o exemplo serve para qualquer tipo de... Deixa eu só abrir aqui, peraí, só um pouquinho. Eu vou ler também, é bem simplesinho. Esse eu tirei o período, gente, foi o que eu estava copiando da agora, para botar aqui, e eu engoli o período, mas vocês sabem que tem um período, tá? Então, vamos lá. Ó o título que o Joilton, do Conselho Municipal de Cururupu, botou. Voz de um conselheiro de saúde, relato de experiência na oficina do projeto Participa Mais. Ponto, ele vai contar. Então, começa assim, no Brasil, o controle social possibilita o quê? O exercício participativo da população, não é isso? Aí ele vai, no município de Cururupu, tem a lei que criou o conselho dele. Ponto, acabou. Metodologia, trata-se de um relato de um conselheiro, do segmento de usuário, que durante a participação na oficina que foi regionalizada, que foi promovida pelo Conselho Nacional, com apoio do Conselho Estadual. Qual o objetivo? Relatar a experiência de um conselheiro com o propósito de fortalecer o SUS do seu município e do Estado. Qual o resultado? Participaram dessa oficina liderança e conselheiro. Ele vai dizer, né, das duas regiões, Pinheiro e Viana. Todos avaliaram que precisamos. Olha o resultado. Precisa dos conselhos funcionando para avançar o atendimento, para monitorar, tá vendo? Aí ele bota, ficou nítido no debate a necessidade de dinheiro, investimento para atuar no monitoramento e controle da política em cada região. Qual é o aprendizado? Que a oficina, né, aprendeu sobre o SUS, sobre o princípio, houve uma interação, debateu sobre o conselho e, claro, elaborou o projeto de multiplicação. Para quê? Para fortalecer o SUS, para garantir o direito à saúde. Não ficou mais claro agora, gente? Eu tenho certeza que ficou. Ficou ou não ficou? Ficou bem mais claro. Não é? É bem simplesinho. Parece repetitivo, mas não é, porque uma coisa é o problema, o tema geral, outra coisa é o que você vai dizer daqui para frente, aquele pedaço de vivência, e a outra coisa é o que surgiu daquela vivência, que só você viveu com seus companheiros e os resultados estão ali. É isso. Aí, para terminar, só tem mais uma lâmina e a gente torna a abrir e a gente vai fazer algumas pactuações aqui. O que a gente pode continuar com vocês, né, para a gente ter o resultado concreto, né, professora? O resultado. Então, aqui a gente colocou, para finalizar, que o edital é de suma importância, viu, gente? Lê de novo, com calma. A gente está chamando atenção para isso, né? Porque uma live ela é limitada. Então, a gente está chamando atenção para ler o edital, a gente está chamando atenção para os prazos, E o mais importante agora é fazer e enviar, né, lá na plataforma Direito Simples, que tem que ler o edital. E a gente está botando 5 para vocês não esquecerem, né? 5 de março. E aqui eu e a professora estamos à disposição de vocês. Então, agora eu vou abrir novamente. E aí eu queria ouvir mais uma rodada. E vocês podem agora, nada é obrigado que pode mudar, já pensando assim, como bem falou a nossa colega, né? Ela já tem 2 propostas de fazer. Alguém está pensando em alguma coisa? Porque a gente ajuda. Vocês botando a ideia no papel,
solta mesmo, aparentemente solta, sem sentido. A gente vai conversando e vai ajudando com vocês, não é, professora? Pronto, está aberta. Professora Silvia, no caso, por exemplo, eu participei de uma visita em um hospital em outra cidade que me chamou muita atenção. A doutora e o doutor cuidando de um paciente do SUS que já estava quase chegando a óbito. Quando eu cheguei, que eu me identifiquei com eles, eu disse que eu era conselheiro na minha cidade, aqui em Santa Inês tinha sido eleito. E quem estava lá era um amigo muito legal. E onde a doutora chegou a dizer para mim, e ao mesmo tempo reclamar, que ele estava cuidando tanto daquele paciente com todo amor, e tinha alguém da família que estava com palavras duras, agredindo, que eles sabiam que a pessoa não ia viver, e é óbvio que já estava aquela história. E eu prometi para eles que, fé em Deus, isso não ia acontecer, que eu ia me sentar com a família, ia dar conselho para ele e falar a respeito do SUS, e eu fiz. O doutor depois e a doutora, depois que eu conversei com a família, me chamavam e tudo que tinha lá naquela cidade com aquele paciente, eles já chamavam o Genival para explicar, e eu falava para a família e pedia paz, dizendo que o conselho a saúde em si é uma coisa muito boa, só em você estar sendo atendido pela saúde já é um milagre, porque antes não tinha esse privilégio da gente se sentar. E um médico sentar e contar uma história daquela para mim, que eu ouvi, de fato, que o patrão foi a óbito, mas fui atendido do jeito, parecia que eu era um cidadão mesmo que sabia de alguma coisa de saúde, que eu não sei, eu sou iniciante. Então, essa história eu queria contar para vocês, que eu fiquei feliz e fiquei alegre com a doutora Cris e o doutor, que eu não sei lá o nome dele, lá do Zadoca. E quero dizer para eles meus parabéns em nome do SUS, em nome do Conselho de Saúde de minha cidade e pelo nome que eles me deram e o respeito que deram para a família por causa disso, para não agredir o ambiente com a autoridade próxima. Obrigado. Muito bem. Tudo é possível. A gente só tem que, vamos dizer assim, discutir o foco, né? Se o foco, não sei o que a professora pensa sobre isso, se o foco é o atendimento de uma pessoa ou se o foco é o trabalho em equipe, a gente tem que ver, né, assim, como a gente pode ajudar. Eu pensei assim, Silvia, a importância do controle social no cuidado assistencial, assim, porque embora não esteja ligado, ele seja um profissional da assistência, mas, de certa forma, ele contribuiu para que houvesse o cuidado, né, a partir da assistência. Sim. Né? Então, ele fez um relato da vivência dele como participação, foi como conselheiro, mas que ele pode intermediar, né, dentro dessa assistência. Eu acho que é válido. Genival, tudo é válido, todos nós aqui estamos na sala, porque nós estamos falando de saúde como um direito, né? A saúde como um direito, e aí a gente pode colocar isso, e que você, como conselheiro, tem, né? Aí é o papel do conselheiro de ficar acompanhando para que não falte assistência, denunciar, se for casos, né, os maus tratos ou as ausências, isso é papel do conselheiro, isso não é falar mal de gestão, isso é reivindicar a saúde, não é? E agradecer também aos profissionais, por quê? Porque o SUS é feito assim, né? Todo mundo junto, cada um com o seu... E você teve uma fala importante, Silvia, porque o controle social não é somente para fazer denúncia, ele principalmente, ele é um multiplicador do Sistema Único de Saúde. Sim. Então, se você tem experiências positivas, de visitas técnicas, de resultado, cabe sim um relato de experiência. Com certeza. Porque está dizendo que o seu papel como conselheiro está exatamente atingindo o objetivo, que é levar, né, o Sistema Único de Saúde de forma humanizada, né, de forma que
mas ele foi a óbito. Sim, mas ele foi cuidado até o seu óbito, né? E ele estava em atendimento, né? Ele não estava fora do serviço de saúde. Estava né? em atendimento, e eu fiquei muito feliz com aqueles médicos lá naquela cidade. Ainda hoje eu queria dar um abraço neles, mas não posso mais passar lá. Então, assim, gente, a gente está terminando aqui, chegando, né, a 1 hora quase de live, mas, assim, a gente queria, né, a Delane também está aqui, que é uma potência, pedir para vocês assim, gente, ó, não fiquem só na vontade, sabe? Rabisca qualquer coisa, bota parecendo solto, pode ser no primeiro momento, e faz contato com a gente. Eu vou botar meu telefone, eu estou como referência, mas a professora vai ajudar, viu? Eu que pego aqui, mas ela vai ajudar. Para que a gente tenha os trabalhos, né, submetidos e aprovados, faz toda a diferença. Gente, é tão gostoso quando tem um trabalho aprovado, não é, Adelane? Meu Deus, a lista sai lá, seu nome está lá, você é uma autora, você é um coautor. E, olha, não perca essa oportunidade. A publicação, né, Silvia? Porque vai ser publicado. Vai estar no livro depois, né? No final ainda está no livro lá, que são os anais, né? O livro de resumo de tudo. E assim, ó, vocês estão tendo uma oportunidade que é maravilhosa, vocês estão professores dizendo que podem ajudar, não é brincadeira. A gente não está aqui brincando, a gente está aqui para ajudar mesmo, como a gente ajudou. Aqueles trabalhos ali foram apresentados, foram aprovados de outros, a gente fez uma média, só eu fiz uma média de 20 trabalhos, 20 orientações, para vocês terem uma ideia. Parece pouco, mas não é, né? Porque a gente tem outras coisas. Então, assim, não é para falar de vantagem maior do que a gente quer dizer da disponibilidade. É isso que eu e a professora, né, Delane? A gente está aqui para dizer a disponibilidade para vocês. Tá bom? Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo, e eu quero esperar os trabalhos. Olha, eu vou botar meu número aqui. Pouca gente fez a inscrição aqui na 12. Tem mais de 12 na sala, mas tudo bem. 12 só, porque aí a gente manda material, manda isso aqui para vocês, fica à disposição de vocês. Vamos lá, vamos botar, quem puder abrir a câmera para poder a gente fazer uma foto bonita. Gente, vocês gostaram da nossa roda? Não foi boa? Não foi tranquila? Eu gostei. Estou feliz. Pois é, então agora só falta a gente fazer o quê? Submeter o trabalho. Primeiro, ó, quem não fez inscrição, gente, viu? Quem não fez inscrição no evento, nos eventos 3 em 1, façam. Dá tempo. É um linkzinho muito simples. Vou botar meu telefone de contato aqui. O meu é 988-981-11-2585. Aí vocês façam contato. Quem tiver nos grupos, a gente fala nos grupos, tá? Aí vocês façam contato, que a gente vai conversando no privado, no grupo, onde for, e aí a Delane aí vai ajudar. Repete o telefone novamente, professora. Oi? Repete o telefone novamente. Eu anotei bem aqui, ó, no chat, mas tudo bem, 98 é o código, né, o DDD. Aí o 9... Eu estou anotando aqui, eu anotei aqui, ó. No meu aqui não está aparecendo, no meu computador. No cantinho tem um quadradinho, você tem que abrir, é o chat, bem aqui, ó, tem um quadradinho, você tem que abrir. Tá bom, tá bom. Mas tudo bem, 98111 tá. 2585. E aí eu e a professora e a Delane, que está aqui, que não vai ficar de fora, que nós vamos botar ela para ajudar. A gente ajuda Saudade vocês. desse menino, olha, Ana Gabriele. A gente ajuda vocês, tá bom? E olha, gente, só para vocês terem uma ideia, nós somos temos vários alunos que ajudam. Professora, suas considerações finais, professora. Eu queria só agradecer a oportunidade, parabenizar vocês que tiraram um tempinho para aprender mais um pouquinho, para multiplicar o SUS e falar sobre a experiência de vocês. Cada trabalho é importante, cada experiência ela é importante para o SUS e principalmente para vocês que vão contar a história de vocês dentro do Sistema Único de Saúde e num evento com grande importância para o Estado do Maranhão. Então, parabéns para vocês e obrigada pela oportunidade. Beijo. Um abraço aí nos meus amigos lindos. E Rosimar, Sandra, que está aqui, né? Adelante, foi um prazer conhecer você. Viu? E o pessoal aqui de Imperatriz Jaqueline. E os demais conselheiros, parabéns pela força e a coragem, né, de ser conselheiro em tempos em que exige muitas pernas para andar e visitar.
Obrigada pela oportunidade. Seus comentários, Adelaide. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom que a gente está aqui junto, né? Aqui, principalmente Sandra, Rosemar, que eu incentivei para a gente estar participando, e a bela surpresa de Juliane estar com a gente, porque a gente vai estar falando especificamente da Saúde do Trabalhador, e a gente já vai se juntar para dar uma caminhada juntos, e agradecer a todos que estão aqui. O controle falando social sobre é muito Juliane importante. hoje, né, Adelaide? Falamos sobre Juliane hoje, né? Parabéns. Conversando no grupo. Pela atitude. Obrigada, viu? Tchau, Muito obrigada tchau. pela iniciativa, professora. Tira a foto aí, professora, se a sua câmera é potente. A todos. Deixa tirar foto, tirar foto. Eu quero agradecer, em nome do Conselho Estadual, da Comissão de Educação Permanente, dizer que é uma honra, né, fazer parte de qualquer etapa e qualquer esfera de governo que luta pelo SUS, pela democracia, pela saúde. E estou à disposição, gente. Vocês sabem onde me encontrar, meu telefone, e-mail. E divulguem. Essa live vai ficar gravada, eu acho que eu vou botar ela no YouTube, viu? Ela está maravilhosa. Vou botar ela no YouTube. E aí a gente divulga. Vocês digam para as pessoas, pedir, botar um e-mail. Quando eu não boto no YouTube, vocês pedem um e-mail que a gente manda para todo mundo, tá bom? Beijo, gente. Professora, muito obrigada e todo mundo. Prazer falar com você. Obrigado, boa noite a Obrigada, todos. boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, professora. Tchau.